O tema da mensagem de hoje, gente, é a mesa é lugar de. E eu vou explicar um pouquinho o que Jesus me falou durante essa semana, né? E antes da gente começar, eu queria explicar, né, como que eu cheguei nesse tema. Eu estava fazendo meu devocional no início da semana, e aí eu estava procurando uma música no YouTube para eu fazer meu devocional, né, fazer meu momento de adoração. E aí eu vi uma música que chama A Tua Mesa Cura. Não sei quem já escutou, é da Tamires Garcia. É uma música muito bonita, mas eu nunca tinha escutado. O título me chamou a atenção, escutei. Quando eu escutei, na hora eu sabia que era isso que Jesus queria que eu falasse aqui. E quando a gente fala em mesa, né? Eu já ouvi várias pregações falando sobre mesa. Mas quando a gente pensa em mesa, a gente pensa logo em comunhão, em compartilhar o pão, o vinho, né? Como na ceia de Jesus. A gente tem encontros, é um lugar da gente conversar, igual quando eu vou fazer os meus discipulados, né? Eu e Marquinhos discipulo um casal, a gente se reúne ali na mesa para conversar, né? Para falar um pouquinho de como está sendo, ler a palavra. Então, a mesa, né, é um lugar de comunhão, de restauração, de cura, de confronto. E é isso que eu queria trazer, né? E quando eu fiquei pensando, né, o que eu poderia trazer sobre essa palavra, eu fiquei pensando que muitos de nós conhecemos ou já foi essa pessoa que sofreu por causa da religião, por causa da religiosidade, por causa das pessoas, não só dessa igreja, mas da igreja que você já frequentou um dia. E muitos de nós já conhecemos alguém ou já sofremos por causa da religiosidade. E quando a gente fala da mesa de Jesus, é totalmente ao contrário. Não existe isso. Não existe falta de perdão, não existe ferida aberta, não existe falta de restauração, falta de transformação, muito pelo contrário. A mesa de Jesus é farta disso. E eu queria muito trazer nesse sentido. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, a mesa é lugar de entrega e renúncia. Eu vou ler muitos versículos. O primeiro é João 12, 1 a 3. Eu já anotei tudo aqui, gente, no meu papel, para não ter que ficar abrindo, tá? Então, o primeiro é João 12, versículo 1 ao 3. Fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco do nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então, a mesa de Jesus, né, essa mesa que eu e você temos o convite de nos sentar, é uma mesa de entrega e de renúncia. Assim como Maria, ela derramou, todo mundo conhece esse versículo, todo mundo já leu esse texto. Assim como Maria, ela entendeu que ela devia entregar e renunciar a algo que era muito importante para ela, era muito caro. Assim também é a gente como convidados à mesa de Jesus. Nós precisamos renunciar, a gente precisa entregar. E quando Maria ela vem e derrama esse perfume caro, no finalzinho fala que a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando a gente entrega algo a Deus, quando a gente renuncia algo a Deus, isso chega como um aroma agradável ao trono de Deus. É muito especial. Quem já teve a oportunidade de dizer não para alguma coisa, de renunciar, de entregar alguma coisa, sabe do que eu estou falando? É muito importante, é muito especial, porque a gente entende um coração grato de Jesus, entende a alegria em Jesus ver que a gente está abrindo mão de algo por amor a Ele. Segunda coisa, né? A mesa é lugar de se humilhar e ser humilde. João 13 fala o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Todos também conhecem esse versículo. A mesa é lugar da gente se humilhar. Jesus, ele fez algo que todos nós temos que reproduzir.
né? Quem já participou do encontro de criança tem um momento, não posso falar muito, mas tem um momento que a gente faz isso, né? E no último encontro foi muito especial para mim, porque eu realmente sentia Jesus, ele lavando os pés daquelas crianças. E eu comecei a orar, né, declarar palavras de bênção mesmo para aquela criança que eu estava, enfim, fazendo isso. E eu consegui entender um pouquinho daquilo que Jesus ele tinha feito, né, com os discípulos dele. Então Jesus estava ali com seus amigos, né, que eram os discípulos dele, e ele vai lá e lava os pés, como sinal mesmo de humildade. Jesus ele não precisava servir, Jesus era Jesus, gente. Jesus era o top dos tops, Jesus não devia nada para ninguém, mas Jesus fez esse ato para a gente entender que nós devemos fazer isso uns com os outros. E estar à mesa, né, estar à mesa de Jesus é servir uns aos outros, é ser humilde, é se humilhar. Vamos ler lá em João 13, continuando, né? Continuando esse versículo que eu li. João 13, versículo 12 agora. Fala assim: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Aqui Jesus já explica, né? Não precisava nem ter explicado, mas enfim, Jesus ele explica logo após esse versículo que eu li primeiro, por que ele estava fazendo aquilo, né? Então, na mesa é lugar da gente se humilhar, ser humilde, a gente ter essa percepção da gente servir uns aos outros, se for preciso a gente se abaixar. E o interessante é que Jesus ele sai da mesa, né, para lavar os pés dos discípulos. E eu fiquei pensando nisso, porque não tem como a gente servir uns aos outros no lugar que a gente está. Não tem como eu servir fulano de longe, né? Ah, e aí, está precisando de alguma ajuda? Vou mandar alguém. Não. Jesus, ele saiu da mesa para servir, para lavar os pés dos amigos dele. E isso diz um pouco também, né? De que a gente não pode estar somente na mesa e esperando receber. Mas a gente precisa se doar também. E o principal que eu queria falar sobre a mesa é lugar de família. E Deus tem falado muito comigo sobre família, sobre viver em comunidade. E eu queria muito que você abrisse mesmo seu coração para entender isso, sabe? De verdade. E o principal, né, da gente estar numa igreja é viver em família. Porque senão a gente poderia simplesmente estar no nosso quarto, né, como Jesus nos ensina, a gente fechar ali a porta do nosso quarto, orar e tal, louvar, e é isso aí, acabou. Mas é importante a gente não somente estar, mas viver em comunidade. Porque estar em comunidade, todos nós estamos, mas viver são poucos. Poucos têm a disposição de viver em comunidade. Porque viver em comunidade não é fácil. Viver em família não é fácil. Porque requer renúncia, requer a gente pedir perdão quando precisa, requer a gente abrir mão do nosso espaço para alguma coisa, requer a gente se humilhar, ser humilde. E não é fácil. Mas viver em comunidade é aquilo que Jesus ensina para a gente durante toda a passagem dele. Jesus se reunia diversas vezes com os amigos, né, com os discípulos dele. E quando a gente entende isso, a gente de fato passa a enxergar um lado do amor de Deus que até então a gente não enxergava. Porque nós estarmos na igreja é muito bom, a gente frequentar uma célula, é muito bacana, todo mundo tem que fazer isso, né? Deveria fazer isso. Mas, igual eu disse, né? Viver em família, viver em comunidade é muito diferente. E aí a gente passa a conhecer de verdade um outro lado do amor de Jesus. Porque a gente pode até conhecer o amor de Jesus em muitos momentos da nossa vida. Mas existe um amor que muitos de nós ainda não conhecemos por estar longe, por estar distante, por existir alguma coisa entre você e seu irmão. E muitas vezes a gente não consegue compreender a profundidade do amor de Deus porque não estamos em família. Todo mundo aqui tem família, mas nem todo mundo vive em família. Todo mundo aqui está numa igreja, mas nem todo mundo vive a igreja. E nós, né, somos filhos por direito.
todos nós aqui que recebemos, que crê em Jesus, nós nos tornamos filhos, né? E eu era católica, né? Depois eu fui para Maranata quando era criança e com os 12 anos eu vim para essa igreja. Eu tenho 26 hoje, então eu estou aqui há muitos anos. E eu já ganhei muitos amigos, já perdi muitos amigos, já vivi fases muito boas, já vivi fases muito ruins. Já pedi perdão, já fui perdoada. Mas já tive muitos amigos, né? Já tive meu grupo de amigos. Mas teve um momento da minha vida que eu me sentia... Meus amigos, uns tinham saído da igreja, outros tinham mudado de igreja, outros tinham morado fora, ido morar fora. Aí chegou um momento que eu me senti distante. Eu não me sentia mais parte. E a pior sensação que tem é a gente não se sentir parte de algo. Eu não sei se você se sente aqui na igreja, mas eu já me senti deslocada, já me senti que eu não era parte, não tinha aquele meu grupo de amizade para eu poder contar, marcar as coisas. E isso me fazia muita falta, porque eu sempre gostei de fazer, né, marcar as coisas com os meus amigos, e isso me fazia muito mal. E aí eu orei para Deus, e Deus ele me deu novos amigos. Eu queria encorajar você, se você se sente dessa forma como eu me senti, deslocado, não se sentindo parte, para você orar e pedir: Deus, por favor, me dá novos amigos, amigos que me aproximem do Senhor, amigos que eu possa ser eu mesma, porque não basta a gente somente ter amigos aqui. É muito bom a gente ser a gente mesma e se falar besteira, depois, me desculpa. Sabe, ser você mesmo é muito importante. Porque, claro que a gente tem que mudar, melhorar, evoluir, tá, gente? Não é síndrome da Gabriela, não. Mas a gente ser você mesmo. Cara, sabe, às vezes eu não sou paciente o tempo todo, eu preciso pedir desculpa várias vezes. Então, assim, você ter essa rede de apoio mesmo é muito importante. E Jesus, ele me deu isso. Eu lembro que eu era líder, né, de célula lá da casa de pastor Reinaldo. E... né, quando você é líder, você cuida das pessoas, né? E aí eu comecei a ter aula à noite, eu não podia mais ir à célula, eu pedi alguém para ficar no meu lugar. E eu comecei a frequentar a célula que a Tamires liderava. E eu falei com ela, não sei se ela lembra, estou com vontade de chorar. Mas foi muito importante para mim ter participado daqueles dias. Eu fiquei, não fui muito não, mas os dias que eu participei daquela célula foi muito importante, porque eu me senti cuidada. É muito importante a gente ser cuidada uns pelos outros. E aquele momento na célula, eu me abria, né? Teve um momento que todo mundo estava chorando, não sei se a Tamires lembra. Todo mundo chorando, contando os desafios que estava passando. E eu lembro que eu contei isso. Que eu teve um momento que eu não me sentia parte mais. E foi muito especial para mim ter participado daquela célula, porque eu me senti sendo cuidada mesmo. E ter amigos é isso, sabe? Mesmo que a pessoa não saiba que você fez diferença, mas você cuidar uns dos outros é viver em família. E a mesa de Jesus, ela é relacional. Ela não é apenas para você se sentar, comer, ir embora. Não, mas ela é relacional. Ela exige que a gente tenha relacionamentos com Jesus e com cada um aqui. Vamos ler lá em Lucas 22, versículo 14. Fala assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem-se uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Aqui todo mundo também conhece esse versículo. Todos os versículos que eu vou trazer, gente, todo mundo já conhece de cor e salteado, tá? Mas eu queria que você entendesse esse sentido de família, da gente viver em família. Aqui, né, Jesus está na ceia lá com os discípulos dele, quase, né, já estava prestes a se entregar ali na cruz. E Jesus, ele fala que, né, ele parte o pão, ele faz um momento muito especial, que a gente reproduz até hoje.
ele parte pão, né? Oferece o cálice, que é a nova aliança. E ali a gente vê Jesus ele compartilhando daquilo que Deus tinha dado para ele. Então a mesa, ela é lugar de paternidade. João 15:15 fala: já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos nós, se nós aceitarmos Jesus, se a gente crê em Jesus, nós nos tornamos filhos. Então, é possível a gente estar na mesa de Jesus e não ser filho. É possível, porque a gente tem que crer. A gente tem que se decidir por Jesus. A gente tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Sabe por que eu falo isso? Porque lá em João 15, não é João 15 não. Em continuação desse versículo que eu li, Lucas 22, Jesus ele fala de Judas. Judas estava presente na ceia. Então, Judas, para quem não sabe, Judas traiu Jesus, né? Judas traiu Jesus e Jesus foi preso e morto, enfim. Então, Jesus ele permitiu que Judas se assentasse à mesa com ele. E por isso que eu falo, todos nós, a gente pode até estar sentado na mesa de Jesus, mas nem todos são filhos. Porque somente é filho aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus. Porque Judas não era filho de Deus. Judas o traiu, mas mesmo assim Jesus ele permitiu que Judas estivesse ali. Então a decisão de ser filho é nossa. Não é? Jesus ele dá assim, ele quer que todo mundo seja filho, porque ele deu esse direito. Mas poucos de nós exercem o direito de ser filho. A mesa é lugar de inclusão. Mesmo essa questão da inclusão volta para a questão de Judas. Judas já iria trair Jesus. Jesus já sabia disso. Fulano vai me trair. Quem, em sã consciência, ia permitir que, você sabendo que a pessoa vai te trair, que ela se sentasse com você, que ela participasse desse momento tão importante que foi a ceia? Eu não ia querer. Eu acredito que ninguém ia querer. Mas Jesus ele permitiu que Judas se assentasse junto com ele, porque a mesa é lugar de inclusão. Lucas 15, versículo de 3-6. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Sabe por que a mesa é lugar de inclusão? Porque Jesus incluiu eu e você nela. Jesus ele foi capaz, né, de incluir eu e você, que somos tão falhos, que muitas das vezes nós nos esfriamos, nós nos desviamos, a gente nega o amor de Jesus, o perdão de Jesus. E mesmo assim, a mesa é inclusiva, porque inclui eu e você. E assim como Jesus ele fala aqui sobre as ovelhas, né? Se tem 99 ali e uma se perde, ele vai lá atrás de uma e coloca, né, ali junto às outras ovelhas. E eu achei interessante que, igual eu disse, o mesmo exemplo do que eu tinha falado no início. Jesus, ele não somente avista a ovelha lá, perdida, e fica chamando, vem cá, você está perdida, garota, volta. Não, Jesus, ele pega, ele sai da onde ele está, vai até a ovelha perdida, coloca ela no ombro. Alegremente ela coloca a ovelha no ombro. Não tem aqui só coloca ela no ombro, como se fosse um fardo, não. Alegremente. Quando nós nos perdemos, você pode até estar perdido dentro da igreja. Eu já me esfriei. Dentro da igreja. Eu nunca desviei, mas eu já me esfriei. Jesus, eu senti isso, Jesus me pegando de volta. E Jesus, ele carrega eu e você nos ombros dele, se for preciso. E isso não é feito de forma leviana ou como peso, mas é feito de forma alegre. E no final ele fala que ainda chama os amigos, os vizinhos para se alegrar, né? Vamos se alegrar porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Quando um dia a gente se decide por Jesus, um dia a gente se torna filho. E nunca mais a gente deixa de ser filho.
Um dia filho, para sempre filho. Muitas vezes a gente não age como filho, mas nós nunca vamos deixar de ser filho se um dia a gente aceitou Jesus. E eu lembro de uma vez que eu estava muito triste, tem muito tempo isso, eu estava muito triste, que eu tinha pecado, e eu falava, Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo, me perdoa. E eu orava, era antes do culto, era antes do horário do culto. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não quero fazer mais isso. Eu fiquei assim, com o coração arrasado de ter caído em pecado de novo. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu quietinha, né? Porque se eu fico triste, eu não consigo levantar minha mão. É nítido, eu fico na minha. Eu literalmente estava assim, meu Deus, que filha que eu sou. E aí Marisa foi até mim assim e falou assim, ó, Jesus quer tirar para dançar. E nós duas ficou dançando assim ali atrás. E eu sabia que Jesus estava me curando à medida que eu dançava com Ele. Então mesmo eu tendo caído em pecado naquele momento, eu muito triste, me arrependendo, não me sentindo digna mais de estar aqui, de louvar ao Senhor, de levantar minha mão, de adorar. Jesus pega e me tira para uma dança. Que Jesus é esse? Que amor é esse? Que misericórdia é essa que, sabe, mesmo em pecado, Jesus ele vai e nos restaura, nos convida para uma dança. E à medida que a gente foi dançando, Deus foi falando, né, através de Marisa, aquilo que Ele queria me falar. E eu fui entendendo que não importa de fato aquilo que a gente faz, o amor de Deus não muda. A mesa é lugar de vulnerabilidade. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não sei também para quem já teve a oportunidade de confessar seu pecado. Eu já tive a oportunidade de confessar meu pecado. E mesmo que a gente não veja nada acontecendo ali fisicamente, a gente entende que espiritualmente algo está acontecendo, porque é ordenança de Deus. Nós precisamos ser vulneráveis, igual eu contei essa questão da célula. Estava todo mundo se abrindo ali, e para mim foi uma cura, eu poder falar sobre aquilo, eu poder chorar, poder ser eu mesma ali, contar aquilo que estava me deixando triste. Vulnerabilidade na mesa de Jesus é muito importante, é essencial. A mesa é lugar de perdão e cura. Igual eu falei no início, né? Eu já tive a oportunidade de pedir perdão, de me pedirem perdão também. E, nossa, foi uma das experiências mais importantes da minha vida quando eu fui e pedi perdão para uma amiga minha. Foi assim, eu participava da célula de pastor Reinaldo, quem estava lá durante essa semana que aconteceu isso, viu assim, eu estava extasiada, porque eu pedi perdão. Perdão libera. Eu e você, todo mundo sabe a importância do perdão. A mesa é lugar de perdão. Perdoar uns aos outros. A gente não pode deixar que uma mágoa ou a falta de perdão que a gente tenha com alguém ou com a gente mesmo nos paralise daquilo que Deus ele quer fazer. Porque isso aconteceu comigo quando eu estava indo para o encontro, muito tempo atrás também. Eu estava indo para o encontro e eu estava orando muito. Foi o encontro que eu acho que eu mais orei. Eu falei, Deus, por favor, eu quero viver coisas sobrenaturais com o Senhor nesse encontro e tal. E aí Deus me incomodou que eu tinha que pedir perdão para essa amiga minha. E aí eu falei assim, ai meu Deus, me ajuda então, né? Fiquei uma semana, fiz um propósito com Deus e tal. E chegou no final de semana, pedi perdão. E esse encontro foi o encontro que eu mais vivi experiências sobrenaturais com Deus. Porque eu sabia que se eu não pedisse perdão, eu não ia viver aquilo que Deus tinha preparado para mim. Porque o perdão, ele nos paralisa, ele nos trava. A mesa é lugar... Peraí, no livro, Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus só nos perdoa se a gente perdoar. Né? A oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. Só é possível Deus nos perdoar se a gente libera perdão. A mesa é lugar de confronto. Provérbios 27. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.
Quem tem amigo, né? Quem vive em família aí, mora com os pais e tal, ou convive muito com, né, com seus amigos, sabe como é difícil a gente conviver com alguém. A gente lidar com pessoas é difícil demais. Porque a pessoa faz uma coisa que você não gosta, e você faz alguma coisa que a pessoa não gosta, e aí a gente precisa pedir desculpa e tentar resolver aquilo, apaziguar, amenizar, enfim. Então a gente conviver com pessoas é muito difícil. Mas assim como ferro afia o ferro, o homem, né, você e seu amigo, você e seu parceiro, né, também se afiam mutuamente, vamos dizer assim. Porque a gente cresce, à medida que a gente está convivendo com alguém, a gente vai aprendendo a pedir desculpa, a negar um pouco do nosso eu, a gente aprende a dizer sim para algumas coisas, dizer não para outras. Então a mesa é lugar de confronto também. Quando a gente lê sobre a ceia também, lá em Lucas 22, continuando aquele versículo da ceia que eu li, Jesus ele fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Jesus ali, ele confronta Pedro. Primeiro, Jesus fala que Pedro não era convertido. Porque fala que, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos, né, na fé. Então, Pedro não era convertido. Jesus já dá uma lapada na cara de Pedro ali, falando quando você se converter, ou seja, você ainda não é convertido. E depois ele fala que Pedro, né, negaria ele 3 vezes. Então, a mesa é lugar de confronto também. Pedro andou com Jesus durante, né, a caminhada dele cristã toda. Mas mesmo assim, Pedro ainda não era convertido. Então, muitas vezes nós estamos indo à igreja, a gente vai à célula, e muitas vezes nós não nos convertemos de verdade, assim como Pedro. Pedro ainda não tinha. Pedro viu o milagre, Pedro andava praticamente no ombro de Jesus. Pedro acompanhou tudo que Jesus fez praticamente. Pedro estava lá do lado, vendo, em cima praticamente. E mesmo assim, Pedro ainda não era convertido. É possível a gente estar dentro da igreja, a gente estar dentro de uma célula e ainda não ser convertido. E Jesus ele vai lá e confronta, né, Pedro. A mesa é lugar de companhia, de amizade. Eclesiastes 4, versículo 9 a 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Hebreus 10. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui fala sobre a questão de amizade. Eu lembro muito da palavra que Lívia trouxe. Há muito tempo, né, Lívia? Amiga, estou aqui. Gente, ter amizade é fundamental na caminhada cristã. É fundamental. Até a Bíblia fala que é melhor a gente ter companhia do que estar sozinho. E pobre do homem que não tem amigo, que está sozinho o tempo inteiro. E a amizade, ela requer das 2 partes. Não adianta só você se doar. Porque isso não é amizade. A amizade, ela requer das 2 partes. E muitas das vezes a gente tem que se esforçar para conquistar uma amizade. Porque às vezes você é tímido, então o esforço é você sair do seu lugar e falar um oi, tudo bem? Às vezes, né, você já foi traumatizada de alguma forma, então você se curar procurando amizades. Ter amizade é muito importante, porque a gente pode compartilhar, a gente pode procurar conselhos, a gente pode se abrir, marcar coisas aleatórias. Gente, vamos passear em tal lugar, vamos fazer tal coisa, me ajuda em oração, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Então, a gente caminhar com alguém é fundamental. Então, se esforce, sabe, para ter amizades verdadeiras, ter amizades que te ajude. E quando eu não me sentia parte, né, que eu falei lá no início, era por causa disso. Eu sentia que eu não tinha amigos, né? Meus amigos tinham, ou a Mariana tinha ido para BH, minhas outras amigas tinham saído da igreja. Bem lá no início, eu era adolescente ainda. Eu me sentia totalmente fora, deslocada, não me sentia parte.
Foi quando Deus me deu novos amigos, né? Enfim, então é extremamente importante a gente caminhar com alguém. E eu lembro que teve uma vez também que Deus tinha me dado um propósito. E aí eu falei, mas Deus, como que eu vou fazer isso, né? Toda confusa e tal. Aí eu contei, Fernanda Zeidan ainda morava na casa dos meus pais, né? Quando eu morava lá. Aí eu contei pra Fernanda, aí Fernanda, vamos fazer o seguinte, amiga, amada, né? Que ela chama de amada. Vamos fazer o seguinte, amada, vamos lá, vamos nós duas na cozinha. Aí a gente escreveu no guardanapo o projeto que Deus tinha me dado, colocamos no chão, dentro da minha Bíblia e oramos. A gente ficou não sei quantos minutos orando por aquilo, e chorando, e chorando. E eu vi que aquilo sim é amizade, porque eu contei um projeto que Deus tinha me dado, e ela me incentivou a orar sobre aquilo. E até hoje eu tenho guardado esse papel, a gente compartilhar, né, do propósito de Deus. E a mesa é lugar de unidade. João 17, versículo 20. Eu queria que vocês abrissem esse. Eu já estou acabando, gente. Tá, estou acabando. João 17, versículo 20. Vamos lá. Minha oração não é apenas por eles. Aqui é Jesus orando. Jesus estava fazendo uma oração. De toda palavra que eu dou, eu trago esse versículo. Eu não consigo fazer uma palavra sem trazer esse versículo. Porque eu amo esse versículo. Tudo encaixa. João 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Esse versículo é o meu versículo, nossa, é o versículo que eu mais amo. Jesus, ele ora, né, a Deus, falando para que eu e você possamos ser um. Ser um, a gente, e um com Jesus, né? E Jesus, ele pede para que a gente seja levado, né, à plena unidade. E a unidade, a gente vai ler o último versículo, né? O que significa isso, unidade, né? Vamos ler lá em Efésios 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a mesa é lugar da gente ser um. E ser um é ter o mesmo Espírito, é ter o mesmo Senhor, é a gente suportar uns aos outros, a gente perdoar uns aos outros, a gente viver em plena unidade. Isso requer, gente, esforço, não é simples. Requer você se aproximar de alguém, você se esforçar, você pedir desculpa, você negar um pouquinho do seu eu em algum momento. Requer esforço. Mas viver em comunidade é isso. Jesus, ele viveu em comunidade. Jesus não esteve somente presente ali na mesa com os discípulos, conversando com sei lá quem. Não, Jesus, ele realmente viveu de fato em comunidade, em família. E é isso que a gente tem que buscar. Nós, como igreja, a gente só consegue, de fato, ter um evangelho eficiente, pregar um evangelho eficiente se a gente estiver unido. Porque que fala? A gente tem que estar unido para que as pessoas conheçam, né, esse Jesus de verdade. E existe um lado do amor de Jesus que a gente só conhece se a gente vive em família. Porque a religião, a religiosidade pode até matar, mas a mesa de Jesus cura. Amém?